Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! No último dia 5 de julho, a Força Nacional de Segurança assumiu todos os locais onde haverá competições olímpicas e paralímpicas, numa ação que é coordenada pelo Ministério da Justiça. Paralelamente, o Estado do Rio de Janeiro recebeu um aporte emergencial de 2,9 bilhões de reais, repassados pelo governo federal, principalmente para reforçar a área da segurança. Esse reforço humano e financeiro chega exatamente no momento em que, às vésperas das Olimpíadas, recrudescem os casos de violência na cidade do Rio de Janeiro. E para conversar sobre segurança nas Olimpíadas, eu recebo os deputados Hugo Leal, do PSB, e Marcelo Matos, do PHS, ambos do Rio de Janeiro. Deputado Hugo Leal, quem está ou vai ao Rio de Janeiro para acompanhar as Olimpíadas, pode se sentir seguro? Olha, Cláudia, não tem nenhuma dúvida. Nas Olimpíadas não é o nosso grande foco, não é a grande preocupação. O Rio já passou por vários outros episódios, vários outros eventos de grande porte, né? A Rio 92, a Rio +20, com vários chefes de estados. O Rio já teve o Pan-Americano, já teve a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, ou seja, o movimento na cidade, essa experiência com os grandes eventos, o Rio de Janeiro tem passado bem ao largo aí das questões que são mais conflituosas. Por óbvio, uma Olimpíada, a dimensão é maior, o número de pessoas é muito maior. Mas eu acho que não, o nosso, particularmente hoje, eu vejo que não é essa preocupação. Quem for para as Olimpíadas, imagino, e isso a gente tem visto, né, com o número de policiamento, com a vigilância, estará bem seguro. A minha questão é depois das Olimpíadas. Deputado, o senhor concorda? A gente até conversou um pouco antes sobre isso. Olimpíada, ok, estamos bem, o problema é o pós. Durante as Olimpíadas eu acredito que não vamos ter problema. Hoje nós temos problemas. Se fosse falar de hoje, nós temos problemas. Porque não chegou ainda toda a Força Nacional, não chegou todo o Exército, a polícia não está ainda concentrada. Hoje nós temos problemas, mas durante as Olimpíadas eu acredito que não vamos ter problema nenhum. Agora, após as Olimpíadas, essa é a preocupação do carioca, é a preocupação do morador do estado do Rio de Janeiro. Antes da gente falar do pós, eu queria saber dos senhores se, de alguma forma, há uma preocupação da parte de vocês em relação a atos terroristas. Sim, Cláudia, é fundamental, é importante que esse assunto sempre tenha sido colocado, porque nós não podemos falar, o Brasil não é um país que gere conflitos, não é um país que tenha grandes conflitos internacionais. Mas a circunstância não é essa. A circunstância é que você está dentro do mesmo ambiente, várias pessoas. A circunstância de alguns atos terroristas, e especialmente desses grupos terroristas, é chamar a atenção. Tudo bem que o país, graças a Deus, o Brasil não é envolvido, não esteve nenhuma guerra recente que esteja trazendo esse trabalho. Mas ao chamar, o que eles querem é chamar a atenção, o que eles querem é alguns grupos. Vide o que aconteceu em Munique em 72. Né? Nós tivemos um fato raro, um episódio que manchou as Olimpíadas. Foi um ato terrorista também contra os atletas do Estado de Israel, à época. Então, a nossa grande preocupação, quer dizer, nesse sentido, tem que haver. Hoje, o Brasil tem convênios, tem parcerias, todas as informações que nós temos, informações inclusive que nem todas são divulgadas, mas convênios com várias entidades de inteligência que estão obviamente em parceria com os órgãos também de informação aqui do Brasil. Isso é fundamental, manter a soberania, mas receber todas as informações e toda a colaboração possível e imaginável. O Brasil não criou nenhum obstáculo para que essas informações chegassem aqui, também não criou obstáculo para a atuação de alguns agentes de inteligência, exatamente antevendo algum problema dessa natureza. O senhor também tem uma preocupação, mas alguma tranquilidade em relação a essa questão do terrorismo? A preocupação é maior do que a tranquilidade, porque se nós formos falar de segurança, vamos ter o Exército, vamos ter aqui a Força Nacional, vamos ter toda a tecnologia hoje, mas se você parar para pensar, os Estados Unidos, ele tem todo o esquema de segurança muito além do nosso.
A França, ela tem todo o esquema de segurança muito além do nosso e toda a preocupação em cima da questão do terrorismo, e mesmo assim acontecem atos terroristas nos dois países. Então nós temos que ficar muito preocupados com essa questão do terrorismo no Brasil, porque, conforme o Hugo falou, eles querem chamar atenção. E se acontecer no Brasil, vai chamar muito mais atenção, porque é um país que não está acostumado. Não existe esse tipo de... Nós vivemos um outro terror. Não é a questão... Se for considerar terrorismo, hoje nós vivemos aí com uma guerra, né, entre traficantes e policiais, entre traficantes e traficantes. Então, é preocupante, sim, a questão do terrorismo no nosso país. E eu me lembro que, anos atrás, eu participei cobri uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, que tratava do serviço de inteligência, e eles diziam, olha, nós temos Jogos Mundiais Militares em 2011, Isso. Jornada Mundial da Juventude em 2013, Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas em 2016, e era para esse combo de grandes eventos que o país estava se preparando, e eles disseram, me lembro até que à época eles diziam que o grande desafio para eles seria a Jornada Mundial da Juventude. Sim. Seria um evento teste, digamos assim, para a questão de segurança, etc, etc, porque é muita gente vindo de todo lugar, ficando em todo lugar, não estava concentrado em hotel, era na casa de todo mundo, enfim. E parece que passamos até aqui pelos grandes eventos com algum louvor. Cláudia, só para deixar claro, né, a Jornada Mundial da Juventude tinha uma figura central, né, que era o Papa. Sim. O Papa... Não, Papa Francisco, desculpa. Que não era muito dado a respeito do protocolo de segurança, não é verdade? Se é para chamar atenção, um evento religioso, e essa matriz religiosa, essa discussão... E gente do mundo todo exatamente, também. Essa discussão religiosa poderia também gerar um conflito. Mas, e olha que, por mais que tenham havido investimentos, a questão da segurança em si, na época, até a logística, houve mudança na última hora, que ia ser numa área da zona oeste do Rio, foi transferido para Copacabana, e surtiu todos os efeitos, porque o ambiente, as pessoas que foram, obviamente, dentro de uma intenção pacífica, dentro de uma intenção de uma cultura de relacionamento. Agora, nós estamos aqui, são outros países, né? Tem uma relevância, são atletas, são pessoas de ponta, tudo isso gera uma insegurança muito grande. E se você for ver o histórico das Olimpíadas, nós não, infelizmente, felizmente nós não temos tido tantas repercussões. Nas 4 últimas Olimpíadas nós não tivemos nenhum ato assim, que pudesse caracterizar como um ato maior. Porém, o mundo era outro. Hoje a situação se acirra muito mais. E diferente aqui, tanto os Estados Unidos quanto a França, são países que estão diretamente envolvidos com algumas invasões, com países que estão ali no conflito do Oriente Médio. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. O que me assustava, quer dizer, me deixava apreensivo, é que se o Brasil fosse criar um obstáculo para não deixar fluir nenhuma informação ou não buscar nenhuma informação. Isso, pelo contrário, acho que isso foi muito positivo. O Brasil aprende colhe informações, troca as informações, já há reciprocidade com esses países e passa ali a ter um outro nível de investigação. Agora, lembrando também que o Brasil também foi célula, existem alguns pontos célula de terrorismo, de ações ali na fronteira entre o Paraná e o Paraguai. Existem ali algumas questões que preocupam, mas também não é de agora. Mas, de qualquer forma, se já existem em território nacional, é bom que se dê total atenção. Vamos falar do pós agora? Olha só, sempre que se fala, sobretudo desses 2 grandes eventos esportivos, né? Copa do Mundo e agora as Olimpíadas. E aí fala-se muito no famoso legado da Copa. Não só de instalações, mas imaginava-se a princípio, eu pelo menos também imaginava, da questão de otimizar a prestação do serviço, a qualidade desse serviço, segurança inclusive. Vai ficar um legado das Olimpíadas do ponto de vista de segurança ou passou para a Olimpíada, porque é em setembro? E aí? Cláudia, hoje, devido à crise que o Estado do Rio de Janeiro está passando, já está sendo cogitado até pelo fim das UPPs. Então, nós vamos ter aí um período entre Olimpíada e um pós-Olimpíada que vai chegar até a questão das eleições, onde a própria bancada do Rio de Janeiro entrou com a solicitação que as tropas militares ficassem até as eleições. Isso foi um trabalho feito pela bancada, que o Hugo coordena, que nós fizemos essa solicitação ao ministro da Defesa,
Então, nossa preocupação com pós-Olimpíadas, quando a Força Nacional for embora, quando o Exército voltar aos seus quartéis, como que vai ficar o estado do Rio de Janeiro? Isso é muito preocupante, a população está muito preocupada com isso. Então, eu acho que tem que ter uma ação pelo governo federal e pelo governo do estado, o pós-Olimpíadas. Existe, deputado, algo já sendo conversado, trabalhado, pronto, formatado em relação a isso, a esse pós, ao que acontece? Porque também termina a Paralimpíada em setembro e em outubro já tem as eleições. eleição. Só lembrando que esse pedido aqui, que o deputado Marcelo lembrou, também foi provocado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que está preocupado. Isso. Porque não é a preocupação de atos, de atentados, não, mas o ambiente da segurança pública, ele é fundamental para que as eleições se travem num ambiente, pelo menos, livre de qualquer tipo de pressão. E, obviamente, a pressão psicológica, principalmente com relação a grupos armados, ao ilícito, ele é extremamente perigoso. E isso influencia nas eleições. O Marcelo sabe muito bem. Tem áreas ali que são áreas de conflito no Estado e são extremamente perigosas. Né? E são extremamente perigosas. Isso também atinge a questão do processo democrático. Isso é um ponto fundamental e uma grande preocupação do Estado que já foi levado ao ministro da Defesa anterior e ao atual ministro da Defesa. A segunda questão tem um legado. Né? A Olimpíada está deixando um legado para o município do Rio de Janeiro. Para o Estado, talvez, a circunstância seja um pouco mais grave. Mas eu não quero discutir, porque o Estado passe por uma circunstância delicada e o município ainda está sobre os louros de todos os recursos que foram investidos na cidade, principalmente os recursos federais. Então, um dos principais legados que a Olimpíada vai deixar para o Rio de Janeiro é a reformulação do centro da cidade. Ainda as obras não acabaram, muitos estão avançados. A reformulação, a recuperação daquela área portuária, isso tudo vai ser um ponto importante, que também não começou agora, já vinha vindo de uns anos para cá, pelo menos de uns 8, 9 anos para cá, essa recuperação daquela área portuária que já foi exemplo em outros países. Então, um dos legados principais é esse. E também a questão das vias de acesso, né? Dos BRTs, né? Dos ônibus, o VLT também, que é uma perspectiva, ou seja, nós estamos voltando à era dos bondes. Ainda vamos avaliar essas circunstâncias. Então, tem um legado, sim. A prefeitura se esforçou muito, quer dizer, não tenha dúvida que sozinha não conseguiria chegar em local nenhum. Mas a maior preocupação, e nesse aspecto eu não tiro a razão da primeira manifestação do prefeito Eduardo Paes, é que o Estado, infelizmente, não está ajudando. Mas estão dizendo que a culpa, entre aspas, do Estado nessa situação foi a Copa e a Olimpíada. Não foi. Foi má gestão. Hoje, para deixar claro para o nosso telespectador, o Estado do Rio de Janeiro já está em calamidade. E não foi dito por mim, não. Foi feito por um decreto. E isso é grave. E o que eu avalio de pós-setembro e o pós-eleições? Eu avalio que dificilmente o Estado do Rio vai conseguir superar essa crise, se não com não digo uma intervenção direta, que tem previsão constitucional, uma intervenção no Estado mesmo, porque não está com condições de pagar suas contas, ou pelo menos uma intervenção negociada, que não há. O pós-outubro, o pós-eleições preocupa e muito o que vai acontecer com o Estado. E, obviamente, não só com o Estado, porque reverbera isso para todos os municípios. E a gente continua discutindo esse assunto. Deputados, depois do intervalo, é rápido, nós já voltamos. O Câmara Debate está de volta e o assunto hoje é a segurança nas Olimpíadas. Participam comigo os deputados Hugo Leal, do PSB, do Rio de Janeiro, e Marcelo Matos, do PHS, também do Rio de Janeiro. Deputado Marcelo Matos, no bloco anterior a gente encerrou com o deputado Hugo Leal manifestando uma série de preocupações, não é nem pós-Olimpíadas, é pós-eleições, preocupações sérias, graves. E eu queria voltar a focar um pouco mais nessa questão da segurança, porque há uma clara desestruturação, pode-se dizer assim, desse sistema de segurança no Rio de Janeiro. Faz como? Como é que se começa a resolver isso? Qual é a primeira medida necessária, fundamental, para se retomar o controle de uma situação que, ao que parece, está fugindo do controle e já não é de hoje, né? Sim. Cláudia, a gente está falando da questão das Olimpíadas, mas esse problema de segurança ele já vem de muito tempo.
porque com a implantação das UPPs, a perspectiva de segurança naquela época era que entrassem os serviços da prefeitura, os serviços essenciais para que a comunidade vivesse em paz. Foram instaladas várias UPPs na capital e cenas como aquela do complexo do Alemão, os bandidos fugindo, eles foram migrando para outras cidades que ficam em torno da capital. Isso gerou um problema também para a região metropolitana, para o interior, para a região serrana, onde não se havia notícias sobre na questão da segurança, hoje já se encontra, principalmente nas cidades da região metropolitana da Baixada Fluminense, teve atitude de prefeitos que construiu barreiras, dificultando o acesso entre a capital e o município divisa. Tem prefeitura que já está com decreto de emergência devido ao problema da segurança no seu município. Isso gerou uma série de problemas. Então, o projeto UPP ele tem que ser revisto, ele tem que ser readequado à atualidade que nós estamos vivendo. Quando a gente fala da questão de segurança, uma outra coisa que é preocupante também, está sendo construído um metrô. Esse metrô, ele passou por 2 ou 3 testes. Então, quando a gente fala de segurança, não é só a segurança na Avenida Brasil, a segurança na linha amarela, porque esse metrô vai ser um transporte que vai ser muito utilizado durante o período das Olimpíadas e pós-Olimpíadas. Será que esse metrô também está seguro? Isso é uma questão que é duvidosa. Então, eu deixo aqui até porque o governo do estado tem que dar segurança também no trajeto dessas pessoas que vão utilizar esse metrô, que vão utilizar o viaduto, porque recentemente aquela ciclovia que foi construída no Rio de Janeiro, na primeira ressaca foi para o espaço. Então a nossa preocupação também é na segurança também do transporte público, das obras que estão sendo realizadas, porque a gente está vivendo ali um momento, a gente sabe que tem obras que estão sendo aceleradas para inaugurar. Tá? Mesmo sem terminar, elas vão ser inauguradas. Então, tem uma preocupação também com essas obras. Deputado Hugo Léo. É interessante, Marcelo falando aqui, buscando uma comparação para o nosso telespectador, né, poder entender um pouco o que se passa com o Rio de Janeiro. É mais ou menos como se você vivesse numa casa onde a família está preocupada com a festa do casamento. Vai pagar a festa do casamento, não pode dar nada errado no casamento. Mas depois, o que vai acontecer? A gente não tem a menor ideia. Vai ficar com a dívida. Mais ou menos isso para o nosso telespectador. Tá todo mundo, não mexe por causa da Olimpíada, por causa da Copa do Mundo. Não pode fazer nada, não pode ninguém fazer nada por causa da Copa do Mundo. Não pode fazer nada por causa das Olimpíadas. E quando acabar? Então, é a mesma coisa, não vamos brigar aqui, vamos ficar tudo em harmonia, porque vai ter o casamento da filha, vai ter o casamento da casa, a casa tem que estar arrumadinha, os quartos estiverem ruins, vocês fecham os quartos estiverem ruins e deixa só a sala para ficar bonita. Então, é mais ou menos para a pessoa entender que nós estamos passando por uma circunstância dessa. Esse é a aflição, porque quando acabar a festa, o que vai sobrar? Quem vai arrumar a bagunça? Mas em algum momento isso vai ter que ser enfrentado. Mas então vai ser enfrentado. Não dá para botar debaixo do tapete toda hora. Agora, não tem mais tapete para cobrir isso. Exatamente, mas não pode ser da forma que está sendo sempre. Vem aqui a grande viúva, a grande mãe vai e acode o Rio de Janeiro. Agora, vai chegar uma hora que vai ter que fazer o enfrentamento. Dessa vez não vai dar para acudir, porque não tem dinheiro mais para nada. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu dificilmente faço comparações, amo meu estado, já estou há 10 anos praticamente como deputado federal, defendendo o estado do Rio de Janeiro. Mas eu defendo o estado, defendo a lógica do estado, eu não defendo coisas que estão erradas, equívocos, foram muitos equívocos. E quando as pessoas falam, mas é o Rio de Janeiro, está assim por causa dos royalties. Não foi por causa dos royalties, foi por causa de decisões equivocadas. O que o Marcelo trouxe aqui, a gente voltando para a questão da segurança pública, não podia existir um projeto de segurança pública cujo foco fosse só o poder militar, a ocupação militar. Se você não agregar outras ações, né? Outros serviços dentro dessa ocupação, não existe. E isso foi sendo postergado porque, isso não é uma relevância. Deixa a ocupação militar que nós resolvemos. Quando acabar a festa de casamento, a gente vai lá ver o que pode fazer essa outra ocupação. E não foi feita. E o crime estava lá instalado exatamente porque o Estado não estava cumprindo a parte dele. Ausência. Eu costumo sempre fazer um comparativo da circunstância da administração com o estado do Espírito Santo, que é um estado também pequeno, é mais ou menos da mesma linha do Rio, o Rio é muito mais povoado, o Rio tem uma referência nacional, mas o Espírito Santo, por que não quebrou?
recebe royalties quase tanto quanto o Rio de Janeiro, pelo menos na sua dependência. Não foi isso. Não é essa lógica só, porque o preço do barril caiu, teve desdobramento nos outros impostos. Porque faltou uma gestão um pouco mais direcionada, uma preocupação. Todo mundo ficou olhando a festa de casamento e esqueceram de dizer que depois da festa continua a vida. E isso que, quando você pergunta para as autoridades qual vai ser a grande mudança da Secretaria de Segurança para outubro, eu sei de uma. O secretário Beltrame vai sair. Porque ele tem um compromisso de ir até a Olimpíada também. De levar, né? Essa é a grande ação. Não, mas se mudar, vai mudar o secretário de Segurança. Porque ele já falou, não estou falando nenhuma novidade aqui, ele já manifestou isso publicamente, que encerrando as Olimpíadas ele vai deixar. Então, essa é a grande contribuição, vai ser a mudança do secretário. É igual aquele time de futebol que está numa situação delicadíssima, você só troca o técnico para poder tentar achar. Mas se os jogadores são o mesmo, infelizmente a gente não vai conseguir, eu não consigo vislumbrar em médio e curto prazo, algo que possa ser, a não ser uma ação, infelizmente, muito mais rigorosa, que seja talvez uma intervenção, mesmo que não seja negociada, porque o Rio de Janeiro não conseguirá mais. Agora, os senhores são políticos, imagino que transitem entre a população, entre as comunidades, entre as pessoas, o cidadão comum. O cidadão comum tem consciência hoje da dimensão desse problema e do que ele, cidadão comum, pode de alguma forma fazer? Ele sabe o que pedir, reivindicar, cobrar das autoridades? Sim. Qual é a sua percepção? Hoje o cidadão ele vive um momento de instabilidade do Rio de Janeiro. Recentemente a minha cidade fez um ato contra São João de Meriti. Okay. Ela fez um ato contra a violência que se instalou dentro da cidade e nós colocamos ali mais de 10 mil pessoas num movimento onde houve a participação de toda a sociedade, não foi um movimento político, tá? Está se organizando para um outro movimento que agora vai ser colocado na Zona Sul, um movimento que vai levar ali mais de 5, 10 mil pessoas na Zona Sul, pedindo reforço. O Hugo é cidade também do interior, pedindo um reforço nos batalhões da região, porque se você fizer um comparativo com o que foi implantado na capital do Rio de Janeiro, nas UPPs, com o número de policiais que hoje tem no Leblon para cada morador, para você ter uma ideia, no Leblon você tem um policial para cada 158 moradores. Na Baixada Fluminense, você tem um policial para cada 2.040 moradores. Então, a política do Estado ela foi colocada para atender às Olimpíadas. Então, esse aí tem uma conversa que a gente não sabe o que vai acontecer após as Olimpíadas. Nós, hoje, fazemos movimento para que aumente o policiamento nos batalhões da região metropolitana, porque é uma desproporção muito grande você ter 2.000 habitantes para cada um policial, ou um policial para cada 2.000 habitantes, e na Zona Sul, um policial para cada 158 habitantes. E tem uma eleição no meio do caminho. Uma eleição no meio do caminho que é delicada. Eu só para reforçar um ponto aqui, que eu sempre fui favorável, eu sou da Comissão de Segurança Pública aqui da Casa também, já há mais de 6 anos. Segurança pública não é só reforço de policiamento. Quer dizer, policiamento ostensivo ele é importantíssimo. Segurança pública é informação e inteligência. A eficácia da segurança pública só se completa quando você colhe um nível grande de informações e age com eficiência e eficácia. Você produz um resultado muito maior. No início, em 2007, o Rio começou a desenhar esse trabalho, hoje tem um centro de comando e controle. Hoje nós temos alguns instrumentos que são importantes, que podem fazer a diferença nessa questão da informação, da tecnologia e, obviamente, da inteligência. É assim que eu vejo uma solução mais rápida para a questão da segurança pública. O programa está terminando, mas eu não posso deixar de falar da segurança pública do Rio de Janeiro sem perguntar o seguinte. Tocou em temas que são importantíssimos e isso é inegável. Mas o fator humano, quer dizer, a remuneração desse policial, a preparação desse policial, aonde isso se coloca nesse contexto todo? Primeiro, senhor deputado. A gente hoje, o policial, ele é obrigado a fazer outros serviços fora do horário de trabalho, como policial, para poder ter uma remuneração melhor. Desde muito tempo, né, deputado? Sim, há muito tempo isso ele luta cíclico, por um salário melhor e muitas vezes esse policial,
A moradia dele está também na comunidade. Muitas vezes ele mora na comunidade, ele procura não se identificar como policial, porque ele pode sofrer represálias, como vem sofrendo hoje. Se o bandido identifica um policial, ele quer logo matar. Então, hoje nós vivemos um assunto complicado no estado do Rio de Janeiro, na questão de salarial. A minha pergunta é, o sistema que nós temos hoje é o melhor, 24 por 72 horas? Isso ajuda o policial, atrapalha a segurança pública? Esse é um questionamento que tem que ser feito, não é só no estado do Rio. A gente faz uma discussão como um todo. Talvez trabalhando de 8 horas por dia, qual é o ciclo melhor para cada estado, para cada questão? Por óbvio, a questão da remuneração, ela sempre será prioritária, porque ele tem que ser muito bem remunerado, não só por causa da atividade que ele exerce, mas até para poder exatamente ter tranquilidade para poder exercê-la. Então, primeira condição do Rio de Janeiro hoje é se teremos salário, teremos dinheiro suficiente para pagar os salários até o final do ano, porque até agosto, setembro, nós estamos pagou agora mês de maio, vai entrar pagar mês de junho, vai pagar junho. Espero que pague agosto, setembro, outubro, pague tudo direitinho e depois. Essa é uma preocupação. Mais do que ter um salário justo, é saber se vai pagar esse salário. Segurança pública não é uma discussão, é questão pontual. Nós não podemos viver de impulso, nós temos que viver na sua visão macro. E fora toda a discussão que já existe, inclusive neste parlamento, aqui na Câmara dos Deputados, sobre unificação das polícias, mas isso é um assunto para um outro programa. Deputados, muitíssimo obrigada pela participação dos senhores nesse debate sobre segurança pública, não só nas Olimpíadas, mas também depois. Muito obrigada. O Câmara Debate está terminando, mas você pode rever este e outros programas na nossa página na internet. Anote, câmara.leg.br. Lembrando que nós também estamos no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até um próximo debate.